Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem com um corte com muita informação do nosso Atlético para esse jogo de logo mais contra o Ceará. Então a gente vai trazer aqui todas as informações e a preparação e também a provável escalação do nosso Galão da Massa. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Preocupação no Atlético Mineiro. O Z4 tá logo ali. Numa situação oposta, o Cruzeiro tá brigando pelos primeiros lugares. Sábado de Atlético em campo pelo Brasileirão, a equipe recebe o Ceará na Arena MRV, neste que é um confronto direto. Se a gente for olhar a tabela de classificação, o Galo tem 33 pontos, o Ceará tem 35. Uma vitória, então, colocaria o Atlético na frente da equipe nordestina. Não se sabe se o técnico Sampaoli vai mandar força máxima. É que mesmo com esse risco de rebaixamento, proximidade ali, 2 pontos apenas à frente do Z4, o Galo tem uma terça-feira de semifinal de Copa Sul-Americana. Então, a única presença certa, digamos assim, dos titulares absolutos é Gustavo Scarpa, já que o jogador está suspenso na competição continental. Destaque para o Galo Atlético, que se prepara para 2 decisões na Arena MRV. Cláudio Rezende. Um abraço, o Galão da Massa, para 2 decisões seguidas na sua casa na Arena MRV. O duelo deste sábado é um confronto direto na luta contra o rebaixamento pelo Brasileirão contra o Ceará. No primeiro turno deu Galo na Arena Castelão com gol do Rony, lá de longa distância. E naquele momento o Atlético vivia uma situação bem mais tranquila no Campeonato Brasileiro. E como que o Sampaoli vai montar o time, hein? Tem 2 boas novidades no meio-campo do Galo. A gente vai trazer daqui a pouquinho aqui a provável escalação do Atlético. Os jogadores do Atlético disponíveis para esse jogo, o Alexander, que não joga há exato um mês, devido a uma lesão no joelho, participou normalmente do treino desta sexta, véspera do jogo, e pode inclusive ser titular, já que o Fausto Vera, se quiser mexer no meio campo ali, o Sampaoli de jogo para jogo sempre faz algumas alterações. Ele não terá o Fausto Vera, terceiro cartão amarelo, pode pintar o Alexander, que está precisando aí de retomar ritmo de jogo para ser importante nesta reta final. E o outro jogador é o volante Patrick, que está fora há 4 meses. Teve uma lesão complicada, uma fratura por estresse na coluna. E está de volta. Patrick, que no primeiro semestre fez bons jogos com a camisa do Galo, naquele finalzinho ali, antes da parada para a Copa do Mundo. Aí teve essa lesão. Dali Rezende, Alexander de volta e o Patrick, que está 4 meses sem atuar. Vinícius. Muito tempo sem atuar. O Patrick vinha num bom momento, machucou num período assim muito ruim, né, para ele, que vinha em ascensão, num período em que o Atlético tinha uma grande escassez de volantes, não tinha ainda o Alexander, mas agora vai ter que retornar aos poucos, né, porque perdeu o ritmo e aí volta na reserva, vai entrando aos poucos. Mas, Hugo, jogo de final de campeonato pro Atlético, né, pegando a participação aqui do torcedor, que está aqui com a gente no chat, no YouTube, que está dizendo, ó, o Gilberto Martins está falando, Galo amanhã tem que encarar como final de campeonato. E eu concordo com ele, que é isso mesmo. Porque o Atlético está numa semifinal de Sul-Americana, e aí há uma mobilização diferente, que é um jogo de mata-mata. Eu até entendo, assim, o torcedor, às vezes, se tem que escolher um jogo ou outro, né, priorizar o jogo da Sul-Americana. Mas não é o caso para os atletas, para a comissão técnica. Nesse momento não dá para dividir as atenções, tem que focar 100% na partida. A gente acabou de falar aqui da situação do Campeonato Brasileiro, né, de tabela, de número de pontos, zona do rebaixamento. O Galo está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento. Se vence, ultrapassa o Ceará, pode dar uma arrancada, subir na tabela de classificação. Então é um jogo que não tem que poupar ninguém. Eu acho que é um momento de esticar a corda, de ir com força máxima. E aí tem que ir com força máxima nas 2 frentes. Agora é Campeonato Brasileiro e depois na Sul-Americana. O Galo não pode nem pensar em tropeçar. A vitória é inegociável. Embelou mais do Galo, mais do Atlético. O Galo para esse duelo contra o Ceará. Traz pra gente, Rezende. Vamos lá. A escalação do Atlético com o Sampaoli é sempre misteriosa. Normalmente ele mexe na equipe de jogo para jogo e não deve ser diferente para esse. Por exemplo, no ataque, Hulk e Dudu podem jogar juntos. Eles não foram titulares contra o Independiente Del Valle e participaram do gol do empate. Hulk está precisando retomar confiança. O Dudu
não começou jogando nem no Equador, na altitude, nem contra o Corinthians. Então, seria boa oportunidade para o Dudu também, já que ele não vem de uma carga forte de partidas, de minutos. E aí, o Scarpa também joga, porque na terça-feira ele está suspenso. Não vai poder jogar contra o Del Valle, o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Esse trio pode ser esse. O Bernard vai para o jogo. Se não for o Bernard, pode adiantar o Igor Gomes para fazer a dupla de volante com o Alan Franco e o Alexander, que está de volta. Na ala pela direita, ou vai o Scarpa, se ele mantiver o Bernard, ou se ele colocar o Scarpa no lugar do Bernard mais avançado, ele pode colocar ali o Natanael. E na esquerda, Arana ou Caio Paulista. E o trio de zaga, ele vem mexendo pouco. Pode ser o Juan de volta, ou o Saravia, o Vitor Hugo com o Alonso. Esse é o Galo provável para encarar o Ceará nesse sabadão à tarde, 4 horas, na Arena MRV. Dali Rezenco ou Vini, o Galo ideal para pontuar, o ataque ideal do Galo para esse jogo. Pois é, Hugo, eu já falei aqui algumas vezes que eu não considerava absurda a decisão do Sampaoli de, no momento, deixar o Hulk no banco, muito em função do estilo de jogo que o Atlético tem adotado, que é um jogo mais de contra-ataque, de correria, velocidade, um time que muitas vezes não tem jogado muito próximo do gol do adversário. Dito isso, para o jogo, eu não abriria mão de começar com o Hulk. Por 2 fatores. Primeiro que, imagino que amanhã o Atlético vai ter que ser o protagonista da partida, tomar as rédeas do jogo. O Ceará deve apostar mais nos contra-ataques. Então o Atlético deve jogar mais no campo do adversário, propondo o jogo, com volume, sendo mais agressivo. E nessa proposta de jogo, o Hulk acrescenta bem mais do que o Rony. Porque o Rony é um jogador mais de velocidade, de profundidade. O Hulk, ele tem mais qualidade técnica, isso é inquestionável, é um jogador para abrir defesa do adversário, seja num lance de individualidade ou até mesmo na contribuição que ele dá ali nas associações com os outros companheiros. E o outro fator que é o seguinte, o Sampaoli já falou em algumas entrevistas que ele quer recuperar o Hulk. Se o Hulk deu um sinal de recuperação, ainda que tenha sido em pouco tempo, mas que foi no jogo contra o Del Valle, ele foi protagonista para o Atlético buscar o empate, aproveita esse sinal que o Hulk deu. Porque quem sabe você não consegue recuperar agora, ele está retomando a confiança. E se o Sampaoli conseguir recuperar o Hulk e encaixá-lo na sua equipe ideal, esse é o maior reforço que o Atlético pode ter para o final da temporada. Porque o Hulk, para mim, continua sendo o melhor jogador do elenco. Ele não vive uma boa fase. É a pior temporada dele com a camisa do Atlético. Mas eu não acho que o Hulk está acabado. Eu não acho que o Hulk está descartado. Muito longe disso. O Hulk pode ser muito útil ainda. Eu iria com o Hulk, com o Dudu, com o Bernard, com o Scarpa fazendo a ala pela direita, com um time forte, com um time sem poupar ninguém para buscar essa vitória diante do Ceará. E sobre o público... O Galo fez promoção nesta sexta, um pouco diferente das últimas vezes. O sócio pôde comprar até às 6 horas da noite o seu ingresso e ganha um voucher de 50% de desconto no valor já promocional do Galo na Veia Forte Vingador. Então, com essa situação aí, melhorou bastante o público nos últimos dias para o duelo Galo e Ceará. A última parcial do Galo, no início da noite, já dava quase 20 mil torcedores garantidos. E com essa promoção, esse número vai aumentar ainda mais. Devemos ter aí na casa dos 30 mil nesse sábado. E para o jogo de terça-feira, a procura está melhor ainda. Porque é um mata-mata, um jogo que vale final para o Galo, né? Vencendo o Independiente Del Valle, vai para a decisão da Sul-Americana. Já tinha uma parcial aí de quase 25 mil ingressos vendidos também no início da noite desta sexta-feira. Edu, sobre time ideal, você falou de Hulk e Dudu formando um ataque. Você já falou de um indicativo do que você faria, né? Com o Rony talvez atuando mais para um lado direito, algo que ele não joga já há certo tempo. Mas tem um retorno muito importante no meio-campo, a presença do Alexander, que há pouco o Cláudio destacou. Volta a esse setor de meio-campo do Galo. O Alexander faz parte de um time ideal do Galo, imaginando assim, né? Quando todo mundo tiver à disposição, tem muita gente que vai ficar muito tempo fora, tipo o Lianco, por exemplo, mas da turma toda à disposição, o Alexander faz parte de um time ideal do Galo, não faz? Sem dúvida nenhuma. Ele, Coelho e Lianco. E ele volta. E Everson também. Eu tô dizendo dos que estavam lesionados, né? Tá. Tem o Júnior Santos acho que o Lianco só volta ano que vem, o Coelho também. Não, os dois só ano que vem. O Coelho também, quem mais? O Júnior Santos. Só ano que vem também. Mas o Júnior Santos não faz parte do time ideal. Não faz. Ele fazia quando foi contratado. Todo mundo imaginava o Júnior Santos sendo protagonista, acabou que não aconteceu e também teve uma lesão muito grave. Mas a volta do Alexander é uma grande notícia, né? No momento em que o Atlético necessita de reforços,
de jogadores importantes, e eu tenho falado isso aqui muito, né? O Alexander, por característica, ele é um cara que deve estar nos sonhos do Sampaoli, porque se encaixa perfeitamente no que o Sampaoli pensa, tem por ideia da posição, da função, meio-campista, um segundo homem de meio de campo. Vai ser um baita reforço, é um cara para ser titular, Cirilo. Quando o Sampaoli quiser escalar o Atlético ideal, o time principal, força máxima, ele vai contar com o Alexander. Por isso eu acho importante dar minutos a ele nessa partida contra o Ceará. Acho que tem sido preparado para isso. Ele viajou com o time para continuar a preparação junto com a equipe, para treinar, trabalhar junto com o time. E para ser aproveitado, eu acredito num Alexander iniciando essa partida, dando mais intensidade a esse meio de campo. Talvez não termine o jogo, mas inicia, porque precisa ser algo bem feito, com cuidado. E se ele iniciar o jogo diante do Ceará, eu não descarto a presença dele na terça-feira também contra o Del Valle. Vai ser peça fundamental para o restante da temporada. Ele estando há um mês fora, eu não sei se ele vai dar a intensidade que o jogo exige. Justamente por estar um mês fora. Mas a qualidade, aí eu tenho certeza, que é bem maior do que a do Igor Gomes, até mesmo que a do Alan Franco, até maior que a do Fausto Vera, que não pode jogar. A minha única dúvida em relação ao Alexander é a parte física, né? Que aí isso vai passar também ali pela avaliação do Departamento de Fisiologia, que vai municiar o Sampaoli dessas informações. Ele estando bem fisicamente também jogaria com o Alexander. Agora, Cirilo, aproveitando aí sobre a montagem do time, já disse aqui algumas vezes e até torcedor não entende, né, sobre essa questão que para mim, muitas vezes fazia sentido, de fato, o Rony ser titular na vaga do Hulk, pela forma como o Atlético tem jogado. Para mim, é jogo pro Hulk. E por dois motivos. Primeiro que, imagino que o Atlético vai ter que tomar iniciativa, vai ser um time que vai precisar de ter mais volume, mais posse de bola, porque eu imagino o Ceará fechado. E dentro desse contexto, de um time que busca ser protagonista e jogar no campo do adversário, eu prefiro ter o Hulk do que o Rony. Porque o Rony, para mim, se encaixa mais em um jogo de contra-ataque, de velocidade. Mas para abrir espaço na defesa do adversário, Hulk. E o outro motivo o Sampaoli já falou que está tentando recuperar o Hulk. Ele deu um sinal positivo no jogo passado. Se o principal jogador do elenco deu um sinal positivo, aproveita. Aproveita, porque talvez seja o momento da confiança, de retomada do Hulk. E se você recuperar o Hulk, é o maior reforço que você vai ter para a sequência da temporada. Porque ele é o melhor jogador do elenco. Não vinha atuando como tal, mas se ele recuperar o bom nível, o Hulk passa a ser uma peça importantíssima, fundamental para o final de temporada. E eu tô vendo aqui, o Ceará já chegou em Belo Horizonte, tem desfalques importantes, tá? Tem muita gente fora. Tem jogadores importantes. Eu comentei Ceará e Cruzeiro, e o grande jogador daquela partida foi o Galeano, que joga pela esquerda, mas esse joga. O lado esquerdo deu muito trabalho, mas jogadores, por exemplo, como o Dieguinho, o Pedro Henrique, fizeram um bom jogo, são titulares. Não dá para dizer quem é titular ou reserva, mas são duas peças que estiveram em campo boa parte dos jogos do Ceará e são peças importantes. E o Marcos Vitor, que é um zagueiro que tem jogado pouco, mas nos últimos jogos vem sendo titular, também é uma peça importante que está fora. Mesmo assim, né, cara? Acho que... Lourenço está fora também, né? O Lourenço também está fora. Também tá fora. Cara de lado de campo. Que jogou muito como titular. Muito bom jogador. Então são peças importantes fora dessa equipe, mas os suplentes são muito próximos também, né? Então o time que tem uma limitação de elenco, ele não sente tanto determinadas ausências. Mas não se engane, é um time que, como visitante, dá muito trabalho. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí com o Esporte Total, fechando aí com a Itatiaia, o Cláudio Rezende trazendo todas as informações e a provável escalação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais contra o Ceará. Jogo muito importante, muito importante. É claro que nós sabemos que tem uma semifinal importante na terça-feira, mas até que a gente conseguiu trazer um bom resultado, um empate, para a gente poder resolver dentro de casa. Então, é a possibilidade do Galo esse ano de conquistar um título, né, de peso, né, fora o estadual. Então, o Galo tem muita preocupação com esse jogo de terça, mas não pode abrir mão desse jogo de hoje contra o Ceará. Não pode fazer o que fez semana passada, poupou muita gente e acabou perdendo. Tudo bem que foi fora de casa, né? Mas dentro de casa, o São Paulo não pode se dar o luxo em poupar muita gente para poder focar no jogo de terça. Ainda mais que a gente está muito perto da zona de rebaixamento. Então a gente precisa somar 3 pontos hoje
né, para poder se ver mais tranquilo em fazer uma boa atuação na terça-feira. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil. O Ceará é um time muito organizado também, tá? Só que tá nessa briga direta, é um confronto direto. O Ceará contra o Atlético. O Atlético ganhando o Ceará passa ele na tabela. Então é uma motivação ainda maior. Jogo dentro de casa, jogo contra um adversário direto, tá? É claro que vamos ter esses dois jogos decisivos, essas duas finais, como eles falaram aí na reportagem, sim. Só que a gente tem que lembrar, graças a Deus, os dois jogos são dentro de casa. Então o Atlético que viajou na quarta-feira, voltando, né, de terça para quarta já, ele teve esse período, um diazinho para descansar e tal, treinou para esse jogo de hoje e graças a Deus não vai precisar viajar para jogar na terça. Então, esses dois jogos na sequência serem dentro de casa, para mim ajudou demais o Galo em toda essa preparação e demanda para esses dois jogos importantíssimos. Então, a gente tem aí o retorno do Alexandre, que ficou aí um mês fora, mas eu acho que volta e volta muito bem. Ele estava sendo titular com o Sampaoli, mas agora com o retorno dele, eu não acho que ele vai atuar os 90 minutos hoje, porque ganhar minutagem de novo para poder ganhar minutagem hoje para poder na terça-feira entrar bem contra o Independente Del Valle. Se Deus quiser, a gente ter um bom resultado nesses dois jogos importantíssimos aí para a sequência do campeonato do nosso Atlético. Então, rapaziada, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, não custa nada, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, que todo dia a gente vem trazendo informações novas, tudo sobre o nosso Galão da Massa. E se você puder dar um like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se puder hypar o vídeo ainda, ajude mais o meu trabalho, sempre aqui procurando as informações, tudo para trazer aqui um corte com tudo sobre o nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, até mais tarde, se Deus quiser, com um pós-jogo, uma grande vitória do nosso Galão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.